Boa noite, pessoal. Hoje é 6 de abril de 2020 e eu queria conversar um pouquinho de política com vocês, mas trazer a história para dentro da política, para a gente fazer uma reflexão interessante aproveitando o momento atual. O que é que ocorre? 6 de abril de 2020 e hoje o dia todo foi tomado de especulações no sentido de que o presidente Jair Bolsonaro já tinha decidido e iria hoje mesmo demitir, né? A palavra técnica é exonerar. Eu acho que é exonerar o ministro Mandetta, o ministro da Saúde. A gente já sabe que já tem alguns dias que o presidente Bolsonaro ele não está satisfeito com as posições políticas com que o ministro Mandetta vem comandando a pasta da saúde. Todo mundo deve saber que Bolsonaro ele é contra o isolamento, né, contra a quarentena. Já o ministro Mandetta ele acredita e argumenta com informações científicas de que o melhor a se fazer é, por hora, manter a quarentena. Então, o que é que acontece? Hoje teve esses boatos de que o presidente Bolsonaro iria demitir o ministro, e aí eu queria trazer uma reflexão para vocês. Seria essa demissão do Bolsonaro uma vitória de pirro? A gente viu, inclusive na imprensa, a seguinte colocação, que os militares, eles proibiram o presidente da República de demitir o ministro da Saúde. E como a gente sabe, realmente, o presidente da República ele não precisa de autorização de militares para demitir um ministro seu. Mas o que é que acontece? A gente sabe que isso é do ponto de vista formal. Do ponto de vista informal dos bastidores, isso pode, enfim, ter acontecido. Mas o que seria essa vitória de pirro? Qual o motivo dessa minha pergunta? Se Bolsonaro tivesse demitido ele, essa vitória de Bolsonaro contra o ministro da Saúde seria uma vitória de pirro? Voltando lá atrás, na época que o Império Romano ele estava crescendo e começando a tomar quase todo o território onde hoje se localiza a Itália, quando o exército estava chegando ali ao sul, o pessoal do sul, daquela região, do sul do que hoje é a Itália, e se chamava essa região de Magna Grécia, o pessoal pediu socorro a um rei grego chamado Pirro. Eu vou continuar. É porque eu estou gravando com a mão aqui, eu estou tremendo, enfim. Então, esse rei Pirro, que tinha pretensões expansionistas, mandou o seu exército para proteger determinadas cidades do sul da Itália, do sul da Península Itálica, né? Para proteger esse pessoal do Império Romano. E de fato, quando o exército dele entrava em confronto com os soldados do Império Romano, Pirro ganhava, né? Então, em sucessivas batalhas, Pirro foi vencedor. Só que o que é que acontece? Quando Pirro ele vencia, essas vitórias tinham um alto preço. Por quê? Porque ele perdia muitos soldados. E tem até reza a lenda que ele até confessou reservadamente para um dos seus aliados o seguinte: se eu tiver mais uma vitória, eu perco a guerra. Porque ele já estava ficando sem soldados, ele já estava ficando sem exército. Ele estava ganhando, mas estava ficando completamente sem proteção nenhuma, né? E um reinado requer proteção, ainda mais naquela época, enfim, há milhares de anos atrás. Então, o que é que acontece? Como a gente sabe, o ministro Mandetta, ele tem políticos importantes apoiando ele, como, por exemplo, o presidente da Câmara dos Deputados e uma legião de outros políticos poderosos. E a população também está aprovando, em sua grande maioria, as ações do ministro Mandetta. Então, a minha interpretação é que certamente Bolsonaro ficou de birra com a sua com a ala civil, com a sua equipe formada por civis, e como deve ter escutado
né, contundentemente que ele não deveria exonerar o ministro, pelo menos agora, já que o ministro tem políticos importantes e poderosos defendendo a permanência dele, como a população está aprovando em sua grande maioria as ações do ministro da Saúde, eu acho que ele foi tentar pedir um refúgio na ala militar dele e deve ter, né, escutado algo que ele não gostou de ter escutado. Com certeza a ala militar deve ter dito, ó, você tem poder para tirar o ministro, mas não tire. Porque se você tirar o ministro, muito provavelmente você vai perder a presidência da República. Então eu acho que é isso. Eu acho que se Bolsonaro tivesse hoje tirado o ministro da Saúde, as chances de Bolsonaro ter uma derrocada, né, na já baixa popularidade dele, e o Congresso também, eu acho que iria entender essa exoneração, essa demissão do ministro Mandetta como uma verdadeira afronta e um verdadeiro desafio para um confronto de forças, né? Então eu acho que foi isso que aconteceu. Eu acho que sim, se Bolsonaro tivesse tirado o ministro, seria uma vitória de pirro, ou vitória pírrica. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se gostaram, sigam o Eu Harmônico. Eu tô no Twitter, eu tô no Instagram e eu tô no Facebook. Eu Harmônico tudo junto, tá bom? Beijão pra vocês, boa noite.